E aí, cadê minha cabeça? Ô, gente, tá apertado aqui o negócio. Deixa eu direcionar o negócio direito aqui. Tem que ficar assim, assim. Aí, agora eu acho que vai. Rapaz, eu fiz aqui todas as alturas. É que quando coloca duas pessoas, né? Ah, você E aí, fica. fica assim, ó, com o pescoço esticado. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live very special do Bem Financeiro oficial. E é o seguinte, pessoas, nós vamos falar hoje de coisas muito legais. Esse é o mês de agosto. É o mês de quê, Silvio? É o mês Um mês das emoções. dos comportamentos, das emoções. Vocês vão entender como que esse bicho aqui na sua cabeça e no seu coração influenciam suas ações, influenciam inclusive a sua vida financeira. Esse mês nós vamos falar sobre essa parte emocional, essa parte comportamental, desde consumo, decisões financeiras, investimentos. Então, o bem financeiro que sempre trabalha com foco em comportamento, vai hoje começar a colocar isso para vocês de uma maneira mais didática, de uma maneira mais instrutiva. Vamos aprofundar um pouco mais. E hoje nosso convidado especial é o Silvio Bianchi, cofundador do Bem Financeiro. Eu aqui sou o Rogério Frutuoso, também cofundador. E, pessoal, antes de começar, efetivamente, eu vou fazer um convite para vocês. Vocês que estão aí já com a gente, vai lá no seu direct, no aviãozinho, no seu direct, vê lá quem tá verdinho, que é a galera que tá online, convida essa galera para assistir, porque vai ser muito legal. E assim, né? Quanto mais pessoas assistirem, mais conhecimentos estamos aí difundindo de finanças, comportamentos e por que não dizer, né, Silvio, de sucesso financeiro, sucesso pessoal, porque uma coisa leva a outra, não é verdade? Exactamente. Cuando aprendemos a controlar nuestro dinero, aprendemos a controlar nuestros recursos. Cuando aprendemos a controlar nuestros recursos, somos mucho más efectivos, alcanzamos nuestros objetivos, somos más felices. Muito bem. Hoje é especial, eu estou na praia, por esse fundo aqui, ó, maravilhoso. Em contrapartida, pode escutar alguns sons aí da galera fazendo festa, não sei. Estou escutando algum som aí, alguma música? No, por aquí nada. Tá, se vira, a gente dá um jeito aqui, a gente entra na balada junto. O que é legal aqui, pessoal, hoje é que você vai chamar seus amigões para conhecerem. Inclusive, temos aí já uns 78 inscritos lá no Bem Financeiro, lá no nosso canal. E eu peço que vocês que estão aqui vão lá agora também, né? Se inscreve ou depois da live, chama uma galera para se inscrever, para a gente chegar logo aos 100, para a gente começar a ter aquele enderecinho bonitinho, porque em breve as lives vão ter várias inovações, né, Silvio? A gente vai ter inovações aí de tela de computador, YouTube, Instagram, tudo misturado, mas de uma maneira mais interativa, para que vocês possam aprender mais. Então, inclusive, quem nos acompanha teve a experiência semana passada, onde a gente fez um test drive, né? A gente fez uma live lá no YouTube com Zoom, muito bacana, e foi um sucesso, né? Então, a galera está visualizando. E nós tivemos o mês de julho, o mês de planejamento financeiro, e na semana passada a gente recebeu uma convidada muito especial, a Paula, uma psicóloga, que já foi dando o pontapé inicial para este mês, que ela foi falando justamente de como as emoções e comportamentos influenciam o planejamento financeiro, dando aí abertura para essas próximas 3 semanas que nós vamos falar com cada um de nós aqui, os cofundadores do Bem Financeiro, e na quarta e última semana será especial também com convidado, também mostrando para vocês profissionais que estudam neuroeconomia, que estudam já o comportamento, o cerebelo, o seu cérebro, o que ele influencia em você. Silvio, o que nós temos aí para hoje? Fala aí para mim, ô rei. Olha, emoções que ajudam a determinar seus propósitos. Nós somos, em essência, seres emocionais. Portanto, e vamos conversar bastante hoje à noite, somos seres irracionais. E aí é o desafio. Somos seres irracionais tentando de raciocinar. Somos seres emocionais tentando raciocinar. Então, vamos a abordar esse tema
pensando exatamente, bom, eu tenho objetivos, curto, médio, longo prazo, eu quero alcançar algum propósito. Bom, como essas emoções vão influenciar, tanto a favor quanto em contra? Será que se essas emoções são inconscientes, não podemos fazer nada e simplesmente, bom, aceitar a realidade e acabou? Bom, vamos começar a conversar isso ao longo dessa noite. Muito bom. E aí, pessoal, tá chamando já a rapaziada, que é o seguinte, ó, o Bem Financeiro oficial aqui no Instagram, tem as suas lives também enviadas ao YouTube. Vamos lá, né? Assine nosso canalzinho bonitão. Esse mês vai ser bem especial, relacionado a comportamentos. Você vai ter oportunidade aí de ter autoconhecimento, buscar oportunidade de identificar alguns gatilhos, né? Que tomam a ação por você, porque boa parte dos nossos hábitos, elas são mais automáticas do que intencionais, né? Então, a pessoa, quando menos percebe, ela já fez, né? Então, não é à toa que as pessoas tomam decisões por impulso, tomam decisões automáticas, sem avaliar, e aí contradiz que o ser humano é racional, porque, na verdade, ele não é tão racional assim, né? Porque ele tem um automático tão forte que aí você fala, pô, mas como ele tomou essa decisão? Né? E a gente vai falar sobre isso, que é para você justamente ter uma oportunidade de ter uma reflexão, se autoavaliar, se controlar, se vigiar, dizer, opa, não caio mais nessa, isso aqui era automático antes, agora eu estou prestando atenção. Silvio, como que a gente começa esse bate-papo? Como que começa essa relação do comportamento com a questão das ações, com a questão do subconsciente, e como que isso tudo nos influenciam na vida financeira, e como que isso pode dar um sucesso, pode dar um problema? Como que começa todo esse negócio aí? Me explica aí direitinho. Então, vamos começar pelo princípio, tá? Pelo início de tudo isso. O que é uma emoção? E vou dar um exemplo simples para isso. Você está caminhando na rua e aparece um cachorro grande na sua frente latindo. Suas pupilas se dilatam, sua respiração se acelera, seu sangue sai, se dirige das partes onde está no corpo para seus músculos largos, para você se preparar para correr. O seu sangue sai dos intestinos do seu estômago. Quando você está com medo, fala, estou com frio na barriga. Bom, esse frio na barriga é verdadeiro e é simplesmente porque nesse sentimento de perigo, tá? O sangue está saindo daí e está indo para seus músculos. Em definitiva, tudo isso você não preparou, você não pensou, você não parou para nada. O corpo se preparou para se proteger, porque, em definitiva, as emoções têm um objetivo básico, a nossa sobrevivência. Portanto, cada vez que nos enfrentamos a uma situação que precisa decidir, a emoção vai estar aí presente e vai nos impulsionar a agir. Por isso que até que podemos já citar um americano que Rogério conhece bem, que fez o TCC com a companhia desse O Dani? Daniel, o Dani. Dani. Legal, vamos camarada. Então, o Daniel Kahneman, que ele apresenta o funcionamento cerebral com dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, que é onde estão as emoções, é automático, não avalia muito, tem uma base de dados pequena e tem um repertório básico, principalmente basado assim. Tem uma emoção positiva, ok, então vamos lá, vale a pena. Temos uma emoção negativa com relação a essa situação, então vamos nos afastar, vamos melhor correr, fazer de morto ou atacar em caso de ser necessário. Esse seria o sistema 1. E existe o sistema 2, que é o sistema já reflexivo, que avalia as coisas com muita calma, somente que esse sistema 2 consome muita energia. Então, esse sistema 2 está sempre em stand-by, sempre está aguardando, salvo situações nas quais o sistema 2
possa ser chamado para colaborar com o sistema 1. Mas, geralmente, o sistema 2 está tranquilo. Nós agimos por impulso. Por isso é importante educar ao sistema 1 através desse sistema 2. Tá? E um pouco nós vamos fazer nessa conversa é mostrar, bom, o que podemos fazer, quais emoções influenciam. Vocês sabem que emoção e sentimento não é a mesma coisa. Estamos falando das básicas para depois irmos desenvolvendo o tema, tá? Emoção, como já falei, é esse conjunto de ações que já estão programadas, que se disparam com um estímulo. Por exemplo, o perigo com esse cachorro, um leão, uma coisa assim que fique na sua frente. Tá? E o que é uma emoção? Tá? Uma emoção é um sentimento, desculpem. O que é um sentimento? O sentimento é uma emoção quando às vezes vira consciente. Portanto, quando estou falando, estou com medo, significa que eu reconheci essa emoção e virou sentimento. Tá? Quando eu estou alegre, estou reconhecendo um sentimento, uma emoção de felicidade. Tá? Então, é importante separar emoção de sentimento, porque quando existe esse sentimento, porque nós colocamos um nome a essa emoção, portanto, essa emoção é consciente. São todos os sentimentos conscientes? Não. Ou seja, o inconsciente está presente sempre. E, olha, eu estou falando sem ser advogado, sem ser psicólogo, mas advogando no sentido de que parem e podem parar para pensar. Na hora de conseguir identificar essa emoção, aí nós podemos começar a ficar no controle. Muito bem, uma autovigilância, né? Não é à toa que nós temos aí técnicas de meditação do agora, tem o mindfulness, que é justamente você respirar, prestar atenção em você mesmo. E eu acho que quando você parte desse princípio de prestar atenção, você faz essa migração do que você falou, da emoção para o sentimento. Porque já existe todo... Não é mais aquele automático, né? O meu amigo Dani, né, o Daniel Kahneman, escritor do livro Rápido e Devagar, ele exatamente isso que você falou, desse sistema mais automatizado, daquele sistema mais reflexivo. E muitas vezes, por justamente, isso é muito legal, né? O corpo humano é fantástico. Porque pelo fato da parte reflexiva demandar mais energia, então o ser humano deixa o piloto automático rodando, né? E aí você só consegue alterar os parâmetros desse piloto automático se você colocar o reflexivo para dar uma desenhada. Ó, aquilo lá que era desse jeito, muda aqui um pouquinho a engrenagem, deixa dessa maneira, para você alterar o seu automático. Olha que loucura isso, né, cara? Isso tudo dentro da nossa mente. E é justamente essa vigilância que, com certeza, decorre dessa vigilância o autocontrole. Porque quando você não está preocupado, quando você não está vigilante, simplesmente você faz as coisas no automático. E quando você tem essa reflexão, inclusive tem uma frase interessante, eu queria que você avaliasse para mim, Silvio. Não é nem uma frase, é uma situação. Dizem que quando a pessoa quer consumir alguma coisa, ela tem que se perguntar várias vezes se realmente ela precisa daquilo, e que diz que após 72 horas ela pode simplesmente esquecer daquele consumo. Aquilo que era totalmente imediato, por conta daquele momento expressivo da parte rápida, né, da parte automática do cérebro, você se força a fazer uma pergunta para você mesmo e dizer assim, será que eu preciso mesmo disso? Então você está ativando essa parte mais reflexiva e um estudo cognitivo diz que após 72 horas, boa parte daqueles consumos que foram identificados por impulsos, que não foram planejados, você não realiza pela essa simples pergunta que você faz, né? Então, o que você está explicando aqui para a gente, dentro desse contexto de emoções, sentimentos, é justamente essa questão de você retreinar o teu automático através de uma reflexão. E aí você está definindo para a gente isso, e depois dessa definição, quais são assim, os próximos caminhos que eu posso buscar conhecer para tentar ter esse, não o domínio completo, né, para não deixar de ter, não dá para a gente ser perfeito nesse aspecto, mas quais são as ações, quais são os meios, que eu adorei esse modelo que falar que a gente se frio na barriga literalmente, né, que é o sangue se movimentando. Então, assim, os psicólogos que se destinam
a esse tipo de estudo, como o Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, ajuda a gente a pegar toda essa parte fisiológica e não, por que não dizer química também, que influencia nossas ações. E aí nós temos o Silvio, que é nosso especialista na parte comportamental, que consegue, não é um psicólogo por formação, mas é um grande estudioso desse ramo, e ele consegue explicar aí pra gente essas influências, né? Então, a primeira coisa que ele já chegou pra gente falando foi, você tem um sistema automático e tem um sistema um pouco mais reflexivo. E aí está me dizendo que a gente tem que treinar esse sistema automático, parametrizar ele melhor através do reflexivo, é isso mesmo? Exatamente, porque o que acontece no nosso cérebro, como combinamos, o cérebro está focado na nossa sobrevivência, portanto, o cérebro foca no curto prazo. Nós vamos ver como influencia isso um pouquinho mais tarde com relação aos nossos propósitos, mas o objetivo é sempre estarmos alertas. Lógico, essa estrutura que nós temos já se remonta nos primórdios da história. Tá? Quando o ser humano, como você gosta de falar, morava nas cavernas. Tá? E você saía da caverna, saía da proteção, mas o que estava acontecendo? Nós que, tanto você quanto eu, que temos gatos em casa, não é uma coisa quando eles se enfrentam a algo desconhecido que primeiro ficam alertas e só se movimentam bem devagar e vão olhando e estão sempre prontos para fugir, pular, sim, para se proteger. Bom, exatamente. Essa é a estrutura do nosso cérebro. Mas avançando um pouquinho mais, essas emoções influenciam nas nossas decisões financeiras? Influenciam e bastante. E vamos dar alguns exemplos, porque a partir daí provavelmente que até que a nossa audiência pode até que comentar alguma situação própria. Por exemplo, estamos com raiva, estamos muito zangados por uma situação. Se vamos a comprar alguma coisa em uma situação de muita raiva, tá? E estamos comprando alguma coisa que sentimos que vai nos fazer bem, vamos estar dispostos a pagar mais, simplesmente porque isso vai nos ajudar lá no futuro. Ou seja, vamos perceber que estamos com tanta raiva que isso pode ser bom para nós, portanto, nós estamos dispostos a pagar mais caro. Por isso mesmo que poderíamos estar pagando menos se a gente parasse e avaliasse a situação. Essa é uma situação. Vamos na outra. Estamos num estado de euforia, muito felizes por alguma coisa que aconteceu. E vamos vender algo. Sabe uma coisa? Nosso preço vai ser inferior ao que estaríamos fazendo em situações normais, simplesmente porque estamos felizes. Parece doidice, mas é assim. E vamos falar outra situação mais, que nós chamamos de framing. Como que seria a palavra correta em português, desse framing? Devia ser uma espécie de... Bom, aqui a outra palavra que vem em mente é em inglês também, workflow, sistema, talvez um sistema. Excelente, seria um marco no qual pensa em qual sentido, tá? Quando estamos falando de várias coisas e temos vários valores, o último valor pesa mais, porque foi a última informação disponibilizada. Tá? E, desculpa interromper. Quando você fala o último, é o mais recente. Exato, o mais recente. Tá. Tá bom. O mais recente. Tá? Ou seja, o último no tempo, o mais recente no tempo. Perfeito, obrigado. Uhum. E, por outro lado, tá? Quando temos uma série de valores, o maior valor fica como referência também. Então, por que isso? Em muitas situações, e Kahneman fez muitas pesquisas com relação a essa situação, tá? Por exemplo, os corretores de imóveis, eles têm essa estratégia de ir jogando valores muito por cima, simplesmente para fazer sentir a pessoa que na hora de reduzir esse valor, tá? Ainda está ganhando, por mais que esteja pagando acima do que seria o valor de mercado.
Rogério, depois você até que pode contar algumas estratégias feitas isso até com quando se faz trading ou quando se está comprando, fazendo investimentos no mercado, não é assim? Mas eu lembrei da Black Friday, que é metade do dobro. Aquele anúncio de falar de 200 por 100 reais, a pessoa, nossa, então é vantajoso, né? Exatamente, porque é simplesmente, ou seja, toda essa questão das emoções e essas nossas estruturas cerebrais podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, não? Ou seja, a favor ou em contra das pessoas. Mas, e vamos, uma última que estávamos comentando, o medo. Como influencia o medo nas nossas decisões financeiras, tá? Quando nós estamos com medo, nós vamos tomar decisões rápidas, porque se supõe que essa sensação de medo é um alerta para o nosso, que nosso cérebro joga para o nosso corpo perigo de morte. Tá? Ou seja, estamos em risco de morte. Portanto, nossa decisão vai ser muito rápida. E um exemplo que podemos perceber que aconteceu nos últimos meses, tá? O aumento nos depósitos de poupança. É porque as pessoas não entendem, porque as pessoas não sabem o que é investimento. Sim, tem uma quantidade muito alta de pessoas que não estão preparadas para mexer com investimentos. Porém, uma coisa é clara, em uma situação de risco, ou seja, o que acontece, tá? E aí vamos falar de outro tema que se chama que é um viés de disponibilidade de informações. Se as informações que nós estamos colhendo são morte, infecção, fique em casa, cuidado quando faz isso porque pode ser contaminado, conhece que morreram tantos até o momento de hoje, tem tantos que estão na UTI, tantos que não conseguem sair da UTI porque não, e tudo isso, ou seja, o contexto é um contexto de muito perigo, tá? De risco de morte e, portanto, isso leva a quê? A decisões rápidas. Olha, é assim, estou com dinheiro, ok, e não vou deixar embaixo do colchão, tá? Mas praticamente, tá? Que nem deixar embaixo do colchão, vou deixar na poupança. Vou aproveitar. Ah, o dinheiro está no banco, então vou deixar na poupança. Porque isso provavelmente que vai me dar alguma coisa. Tá? É engraçado. E, sim. Rogério, perdi a tua voz. Opa, e agora, tá ouvindo? Aí sim, agora sim. Meu fonezinho, o meu fone, ele avisava, ó, vai acabar a bateria. Agora ele não avisa, ele simplesmente acaba, né? Mas tudo bem. É engraçado como essa questão da poupança é histórica, né? Tipo, vem para a caixa você também, aquela história da segurança. Só que, ao mesmo tempo, a poupança foi também alvo de tantos problemas, né? Plano Collor, plano Sarney. E as pessoas continuam ainda com essa perspectiva que a poupança é algo mais seguro. E é engraçado que você falou agora dos trades, do comportamento, e o Dani, né? O Kahneman, nosso camarada, ele fala muito sobre isso, que as pessoas são mais flexíveis para perder e inflexíveis para ganhar. Então, por exemplo, o fato da poupança render pouco tem uma transmissão indireta que aquilo é garantido, não vai ter risco. Né? Então, eu prefiro ganhar pouco do que correr risco e poder perder alguma coisa. Na verdade, é justamente a questão da disponibilidade, que é buscar informação, que é buscar conhecimento, fazendo até um jabá hoje, às 21 horas, lá no Finanças com F. Vamos fazer uma live também sobre essa questão da Selic ter caído a 2%, que gente, a poupança, enfim, não é nada contra, pessoal. Acho que não é você não gostar da poupança, mas é o fato de você avaliar seus comportamentos e buscar conhecimento para você destravar, que é o que o Silvio fala. A questão de disponibilidade é justamente o nível de conhecimento que você tem para tomar uma decisão. Então, se você está com medo, se você está cercado por uma pandemia, com uma série de notícias ruins, então você vai buscar o mais seguro, mas se você tem conhecimento que o mais seguro pode ter mais rendimento, né? Por exemplo, a poupança ela é tão segura quanto um CDB. E o CDB tende a render mais que a poupança no longo prazo. A poupança ela é tão segura quanto uma LCI e uma LCA, que rende um pouco mais que a poupança. Então, é buscar conhecimento para tomar decisões diferentes.
E nessa questão do frame que o Silvio estava falando, eu acho que tradução para o nosso modelo seria sim um sistema onde você vai criar prioridades, vai ponderar esse negócio. E é interessante isso que você falou, né? Porque a psicologia e o marketing estão juntos também, né? Então existem dois caminhos, né? O marketing para vender, mas não existe muito marketing para comprar, né? Tipo, uma das coisas que a gente aprendeu aí nesse indas e vindas aí de conhecimento, que existem técnicas de vendas e às vezes a gente aborda as técnicas de compra, né? Para você também saber comprar, não ir com fome ao mercado, não ir com raiva, não querer compensar alguma coisa, porque o marketing vai fazer isso. A Black Friday, metade do dobro e a pessoa tem uma sensação de desconto. É exatamente esse princípio que o Silvio falou, que os corretores de imóveis usam de dar uma referência mais alta e qualquer coisa mais baixa vai te gerar uma sensação de vantagem. Fantástico, Silvio. O que mais que você tem para falar para a gente? Tá muito bacana. E com relação a esse tema, vamos falar de outra coisa muito comum, tá? Vale transporte, vale refeição, o Gympass O ticket refeição. o ticket, bom, o ticket refeição já era anterior, mas também pesa. O que podemos falar com isso? Nós temos outro viés mais, ou seja, todos esses negócios que se chama contabilidade mental. O que é essa contabilidade mental? Ou seja, cuidado, não é uma coisa que nós temos aqui uma espécie de registradora que vai fazer o contrário. Tomara que fosse que assim fosse. Tá? O que significa? Que todos os rendimentos, todos os recursos que a gente tem, o nosso cérebro tende a colocar em caixinhas. Tá? E, dependendo da importância da caixinha, é a importância do conteúdo que está dentro dessa caixinha. Tá? E aí, o que acontece? Vale refeição, vale transporte, vale alimentação, ticket de alimentação, como estava falando, entra numa caixinha de que eu não fiz nada, foi um benefício, como que foi algo que choveu do céu. Tá? E isso que implica? Isso implica que nós não vamos ter tanto cuidado, ou seja, essa sensação de perda, de abrir mão, porque estamos gastando, não funciona. Tá? Então, nós nos sentimos muito tranquilos. E aí, o que acontece? Eu tenho um cliente que estourou o vale-refeição, tá? De praticamente R$ 2.000, tá? Nos primeiros 3 dias do mês. Por quê? Vale-refeição. Então, as crianças estão com vontade de comer uma fondue, tá? Em tema de isolamento social, ele pegou um aplicativo, e sabem quanto pagou por 2 fundios, mas alguns negocinhos aí? Ele chegou a pagar R$ 800, só por um jantar, tá? A esposa e 2 filhos. Tá? Nossa! Então, mas o que significa isso? Porque ele se sentiu mal, falou, que horrível. Não, ele começou, a ficha dele começou a cair quando começamos a conversar um pouquinho desses dos vieses, tá? E dessa questão. E isso que acontece com as pessoas que gastam seus vale-refeição e tudo isso, como impacta isso dentro de uma empresa, por exemplo, porque nós acho que aqui hoje temos alguns vinculados a RH, consequência de uma palestra que hoje à tarde fez o Edward Cláudio Júnior, que é outro dos nossos sócios. Tá? As pessoas, quando estão dentro da empresa e não estão cientes do valor, da importância dessas coisas, tendem ao desperdício. E isso leva a desperdício de materiais de escritório, pouco cuidado, às vezes, com insumos, pouco cuidado com materiais utilizados em manutenção de outras maquinárias ou coisas dentro da empresa. Por quê? Porque eles não percebem esse valor. Portanto, essa é a importância também de aprender cuidado de recursos, cuidado de finanças pessoais, um pouco que como iniciamos nossa conversa, porque
para funcionário dentro da empresa, quando ele fica mais ciente do valor dos seus recursos, vai valorar de forma diferente também os recursos que tem à disposição, que são oferecidos por seu empregador. Tá? Por isso é interessante. E o melhor exemplo é esse que estávamos falando, do vale-refeição, e todos esses vales de que a pessoa não sente que é um recurso suado, simplesmente chegou, eu estou trabalhando. Para mim, o salário, eu vou cuidar um pouco mais de salário, mas vamos que vamos. Eu gasto em sorvete, em guloseimas, em comer fora de casa durante o horário de serviço, quando poderia estar levando comida de casa, porque dessa forma é muito mais. Además, todo mundo faz, por que não vou fazer? E aí chega também aquele negócio de efeito manada. Se muitos fazem, por que não vou fazer? Se eles estão fazendo, deve ser bom, eu vou correr atrás também. Não importa se for bom ou for ruim. Então, todas essas coisas influenciam nas nossas decisões financeiras. Decisões financeiras ou decisão da utilização dos nossos recursos. E vamos avançar um passo, tá? E vamos pensar, então, como conseguimos fazer essa conexão então, entre nossos propósitos no futuro, tá? E o nosso cérebro parado no presente e focado no presente. Existe uma coisa bem clara. O nosso cérebro não se conecta com o futuro. Por quê? Porque não existe esse link, essa conexão, esse vínculo emocional. Portanto, algo que está lá na frente está distante, pouco percebido, e não existe um nexo emocional que traga ele para poder ser valorado. Portanto, um propósito futuro enfrentado a uma necessidade desse momento, necessidade ou um desejo atual, o desejo atual e essa necessidade vai ser priorizada sempre. E esse propósito futuro vai ser postergado. Por isso, a importância de ficarmos cientes do que está acontecendo aqui dentro, para podermos, de alguma forma, desenvolver estratégias que vão nos ajudar a sair da situação atual e caminhar até esse nosso propósito. Tá? Portanto, se nosso cérebro não tem não gera esse link entre presente e futuro, como fazer? Rogério, você imagina alguma forma para poder fazer esse link, tá? E que exista alguma emoção atrelada a esses objetivos? Então, eu sempre falo que para buscar essa conexão tem que ter um prazer no meio, uma recompensa. Então, você não está conectando com... Eu tive até uma discussão essa semana, eu vou falar depois da outra live, que quando eu fui falar que a reserva não tem que ser de emergência, algumas pessoas de uma outra rede social, de uma outra educadora financeira se irritou. E eu falei, cara, não é reserva para emergência, porque isso aí você vai guardar sem vontade, você vai guardar para coisa ruim. E quando você conecta, poxa, reserva, como algumas lives que eu já fiz, veio reserva da riqueza. Eu falei, pô, que legal. Reserva para uma viagem internacional, reserva para... não é para aposentadoria que está lá no fim, não. Pô, reserva já pensando em algo que te dá prazer. Eu acho que talvez seja o meio de você conectar o teu presente com o teu futuro, porque você vai ter uma saciedade aí dentro do processo, né? Exacto. Para aqueles que conseguiram assistir a live da semana passada com Paula Schultz, Paula foi muito, enfatizou muito o tema do pensamento positivo. Que pensamento positivo não é aquela coisa, o futuro vai ser melhor e tudo bem. Não, é simplesmente associar a esse nosso objetivo duas coisas bem importantes, expectativa e fé, que nós já tínhamos conversado. A expectativa é positiva porque se eu tenho um propósito lá no futuro meu, tem que ser bom, porque se fosse ruim eu não teria esse propósito. Primeira coisa. E segunda coisa, tá? Essa fé, tá? É o que me impulsiona hoje a entrar em ação para dar o primeiro passo em direção a esse propósito, esse objetivo futuro. Agora, como
fazer esse link? Como gerar emoção em alguma coisa que está lá distante, que não temos tão claro? Parece coisa de brincadeira de criança, mas sabe, algo que vai ajudar quando você tem um propósito a que nosso cérebro enxergue um pouco mais, desenhe esse propósito. Não precisa ser uma obra de arte, podem ser 5 linhas, mas essas 5 linhas que você identifica como esse seu propósito, ficando disponível na frente de você a cada tanto, nosso cérebro vai utilizar mais um sentido. Já não é só o que rolou aqui dentro, tá? Isso está lá fora e entrou através do nosso sentido de visão, tá? E nós temos 5 sentidos e não necessariamente vamos utilizar os 5 sempre, mas esses sentidos existem para alguma coisa, tá? Além da nossa sobrevivência, supervivência. E escrever, tá? Desenhar esse objetivo facilita muito. Você desenha, deixa em um lugar disponível e você vai enxergar cada tanto. Tá? Outra coisa, tá? E vamos falar, Silvio, você hoje bebeu alguma outra coisa do que água, mas você vai ver que não. Sabe o que é? Escreva uma carta para você no futuro. Tá? Uma carta para você no futuro, tá? Contando todas as coisas que você fez para você chegar lá. Tá? Vocês vão falar, isso pode ser uma doidice. Não é doidice, é a mesma coisa. Tá? O link emocional existe na medida que a pessoa vai escrever e vai contar tudo o que ele fez ou ela fez para alcançar esse propósito no futuro. Tá? Essa é outra forma para o cérebro começar a enxergar. Se o cérebro não enxergar, não conseguir sentir que está presente, vai ignorar esse objetivo e isso não vai funcionar. Outra forma, e esta muitos estão fazendo e é resultado de muitas brincadeiras. Tire uma foto do lado disso que você quer alcançar no futuro, se você conseguir desenhar, tá? E utilize um desses programinhas que vão fazer envelhecimento. Então, você vai se colocar como você vai estar aos 70, 80 anos. Tá? Voltamos na mesma coisa. O cérebro enxerga você lá na frente com o objetivo. É outra forma de conseguir fazer esse link emocional do presente com o futuro. Esse link emocional resolve? Não, mas facilita muito o processo. E isso que, ou seja, não existe fórmula mágica. Ou seja, além de determinar o objetivo, saber onde estou, fazer o plano, tá? Criar o plano é fazer o dia a dia para alcançar isso com todos os percalços que podem acontecer no caminho. Tá? Outra coisa que pode ajudar também, tá? E vocês vão falar daqui, vou ter que fazer um curso de literatura, tá? Escreva por que vale a pena alcançar esse objetivo. Meu objetivo é tal, e vai contar por que vale a pena. E nesse por que vale a pena, coloque todos os sentimentos que gera esse por que vale a pena. Por que me deixa feliz? O que eu me senti mais satisfeito? Tudo isso ajuda a gerar emoções, sentimentos positivos com relação a esse objetivo e, portanto, nosso cérebro vai ficar antenado. E vou dar uma última, que essa sim, muitos já devem ter ouvido, mas realmente funciona e vou contar como. Vocês sabem o que é o contrato de Ulisses? De Ulisses? Ulisses. Na história, não sei. Tá? Essa se conta na mitologia de que Ulisses, tá? Para evitar ser enganado pelo canto das sereias, pediu ser atado, tá? No mastro principal do barco. Porque dessa forma ele não ia a ceder às tentações
iba conseguir, ou seja, ele ia ouvir o canto das sereias, mas ele não ia ter possibilidades de responder e ficar encantado, vamos falar assim, por esse canto das sereias. Porque a mitologia falava de que o canto da sereia dominava você e a partir daí ela ia controlar a sua vida, dispor da sua vida. Não é assim? Então, o que significa esse contrato de Ulisses na prática? Ok, se você está disposto a tomar uma medida, vamos fazer, extrema com relação a esse seu objetivo, o contrato de Ulisses, tá? Significa que, por exemplo, em um programa que você está entrando para ter um fundo de pensão lá no futuro, tá? Qual vai ser o teu contrato de Ulisses? O contrato de Ulisses vai ser autorizar um desconto automático na hora de entrada do seu salário de X reais por mês que vão ir direto para essa conta. O seu dinheiro não passa pelas suas mãos. Você não vai fazer nada. Você está preso. O dinheiro entrou, saiu, assim como entrou na sua conta, pulou e foi para a conta desse fundo de previdência. Outra que também ajuda, tá? Que se chama Poupe Mais Amanhã. Significa o quê? É outra forma do contrato de Ulisses, que além de descontar todos os meses, você já vai deixar uma autorização de que a cada vez que seu salário for melhorado, um X% desse aumento vai ir direto para essa conta de poupança. De poupança não, essa conta de previdência. Cuidado que vamos a não misturar nomes. Então, essa forma são contratos extremos, mas sabe uma coisa? Dá muito resultado. Tá? Nos Estados Unidos, os planos de pensão, tá? A maioria dos planos de pensão privados tem essa pseudo contrato de Ulisses que, em definitiva, também se chamam nudges, ou seja, cutucadas. Tá? Por quê? Porque já se define no plano, quando você preenche o formulário de adesão, já estão pré-preenchidos, tá? A seu favor, esses descontos. Você sempre tem a possibilidade de falar que não. Mas como a maioria simplesmente lê, não presta muita atenção, assina e toca a vida para frente, tá? Essas cláusulas que estão aí ocultas, mas são ocultas a seu favor. Você não está abrindo mão de nada, ao contrário, você está se expondo a guardar um pouquinho mais e dessa forma, tá? Você lá no futuro, você vai ter um capital maior e, portanto, você vai poder dispor de mais dinheiro na hora de você parar de trabalhar. Show de bola, essa daí do Ulisses é bom. Inclusive, quando você falou de previdência, eu queria até quebrar um paradigma. Já existem previdências que não tem taxa de carregamento, não tem taxa de saída, que a taxa de administração não influencia no rendimento, porque o rendimento líquido é maior do que o rendimento de outros fundos de investimentos normais. Tem essa oportunidade de conveniência, de ter essa transferência automática, isso é muito legal. E também, que é uma novidade, existem algumas instituições que estão fazendo previdência, principalmente agora com a Selic do jeito que está, né? Previdências com multifundos. Então você fala, eu quero X% em renda variável, X%, você que define. X% em multimercado, X% pré-fixado, X% em inflação. Então você hoje pode montar uma carteira de investimentos, lógico, com um consultor especializado, e você pode ter essa previdência de uma forma automática, e como não tem mais taxa de saída, ou seja, ela não te penaliza quando você sai, não significa que essa previdência ela tem que ficar para a tua aposentadoria. De repente você quer realizar algo para 3 anos, então você faz a previdência para 3 anos. O importante é esse formato do Ulisses, que sai da sua conta direto para um local que tem essa conveniência, e principalmente pelo fato de ter uma boa rentabilidade. Tem que ter as duas coisas à disposição. Silvio, eu agradeço demais a tua participação. Só para variar, foi fantástica, inenarrável, né? Que Foi bom! muito bom, foi excelente. Eu tenho certeza que os participantes também gostaram muito.
e fica aquela vontade de mais, né? Eu quero mais, eu quero mais. E eu queria dizer para vocês que, além das nossas lives que ocorrem toda quinta-feira, às 20 horas, né, a gente também tem trabalhos que a gente realiza em empresas, né? Também realizamos trabalhos com pessoas individualmente. Pode ir lá no nosso site bemfinanceiro.com.br dar uma olhada. Principalmente no aspecto de empresa, como o Silvio contou aqui, é importante porque uma das primeiras coisas que a gente leva para a empresa é, meu amigo, você ganha salário ou recebe salário? Né? Então, a gente já começa com esse trabalho para o cara identificar que existe um esforço, para ele valorizar o dinheiro, valorizar os benefícios e para não tornar isso tão banal para se gastar de qualquer maneira. Então, temos esse trabalho também nas empresas. Quer conhecer mais sobre o Bem Financeiro, saber mais sobre os nossos conteúdos? Temos artigos no nosso site, bemfinanceiro.com.br. Nós temos também conteúdos lá no nosso YouTube, que são as lives, que é muito bacana. E quer saber mais? Poxa, pode mandar direct aqui para o Bem Financeiro Oficial, pode mandar no Fale Conosco do nosso site, pode mandar comentário no YouTube. O que não falta aqui é acesso a conversar com a gente. Porque o nosso objetivo é trazer melhor conhecimento para que você possa ter o desenvolvimento, para que você possa não só desenvolver financeiramente, mas como pessoa, como um ser humano e como uma família. Então, o bem financeiro, como eu sempre falo, o bem vem antes, o financeiro é consequência. Então, participem das nossas atividades, chame seus amigos, porque é muito bacana. E eu deixo aí para o Silvio as considerações finais, já para a gente se despedir, meu querido. Então, muito obrigado a todos pela participação. Eu só vou avisar mais uma coisa. Já no blog do Bem, tem uma matéria que foi publicada na segunda-feira, Emoções que ajudam a determinar seus propósitos, que está alinhado com o que conversamos hoje. Entrem, leiam, curtam. Dúvidas, é simplesmente entrar em contato. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nosso canal do IGTV. Essa live vai ficar salva e a partir de 10 minutos aqui para frente, essa live vai ficar já disponibilizada no canal do IGTV para aqueles que perderam, aquele que quer repassar alguma parte da conversação também. E restante, amanhã, nos nossos posts, nós vamos já a publicar alguns aprendizados da nossa live de hoje e na semana próxima vamos ter um novo encontro. Dessa vez, acho que vai ser com o Adenias Gonçalves, que vai abordar uma outra variante, tá, de como as emoções vão influenciar, tá, e no cuidado das suas finanças. Uma boa noite para todos e muito obrigado, Rogério. Tamo junto.